Hello, dears, queridos. Vamos agora ver mais características interessantes dos verbos em inglês. Vimos alguns tempos que vamos explorar meticulosamente. E há também, além dos tempos verbais, há os verbos auxiliares, auxiliary verbs. Que verbos são esses? São verbos que auxiliam, como o nome já dá a entender, ou ajudam um outro verbo que chamamos de principal. E que algumas vezes não tem sentido quando está sozinho na oração. Há 3 verbos auxiliares. Um que nós já aprendemos há muito tempo, o verbo to be, I am, you are, he is, she is, it is, we are, we are. O verbo to be é um verbo muito querido aqui na língua inglesa. É usado na formação da voz passiva, passive voice. E das locuções verbais progressive tenses. Vamos ter a oportunidade de revê-lo ou conhecê-lo, quem não o conhece. O to do ou does é usado na forma interrogativa e negativa. Essa interessante partícula do e também o does. Do presente, o simple present, e do pretérito perfeito e imperfeito, o simple past, que é o did, como nós vamos ver. E o verbo to have é usado na formação dos tempos compostos, os perfect tenses, são verbos muito interessantes. Então, esses verbos auxiliares, o to be, o to do, o does e o to have, são verbos que vamos nos familiarizar e usar muitas e muitas vezes. O to be, que é o verbo, como nós conhecemos, ser, ou estar, ou ficar, às vezes, e outras coisas, mas basicamente ser ou estar, é usado na formação, como nós vimos, da voz passiva, passive voice, das locuções verbais progressive tenses. Vamos ter uma amostra grátis. Examples. I am studying English. Eu estou... Tradução, queridos, estou, ou eu, I, estou, verbo auxiliar, o verbo to be, se eu estar, estudando, o verbo estudar, studying, English, o verbo estudar é o verbo principal. Então, o estou dá uma mãozinha, uma ajuda aí na frase, ele é o verbo auxiliar. O Alienista was written by Machado de Assis. O Alienista, o livro que nós lemos na adolescência, os nossos professores de português recomendam pela qualidade maravilhosa dos livros de Machado de Assis. Eu amo Machado de Assis. Então, o Alienista, ele foi. Was é o passado, como nós vamos ver brevemente, do verbo to be. O passado na terceira pessoa do singular. Ele foi escrito, é o verbo write, que é o verbo escrever, no particípio passado, written, por Machado de Assis. Temos a voz passiva, foi escrito por. Então, temos o verbo auxiliar, no caso, o verbo to be, was, e o verbo principal, que é o verbo escrever. No caso, foi escrito. Ok, Dalis, uma amostra grátis, tá? Vamos ver bem mais profundamente. To do, does, usado na forma interrogativa e negativa do presente, simple present, e do pretérito perfeito, imperfeito, do nosso simple past. O inglês é mais simples. Simple. Examples. Do you study at Olá, amigos? Então, quando nós fazemos uma pergunta que está no presente do indicativo, nós usamos esta partícula, do. Do you study at Olá, amigos? Vocês estudam no Olá, amigos? Temos o verbo auxiliar, que é o do. Ok, Giros? Ele vem sempre aqui no iniciozinho, tá? Do. O verbo principal, study. Vocês estudam no Olá, amigos? Do you like her? Vocês gostam dela? Ou você gosta dela? Do you like her?
o verbo auxiliar, o do, o verbo principal, o like. Did you go to the party yesterday? Você, verbo auxiliar, foi para a festa ou foi à festa ontem? O did, ele é o do no passado. Então, did, ele é usado antes das frases interrogativas, quando elas estão querendo passar a ideia de passado aqui no Simple Past. E ao invés de nós dizermos do, nós dizemos did. Por quê? Quando nós observamos um did, já sabemos automaticamente que a frase está no passado. Então, você foi à festa ontem? Já sabemos que o verbo que nós vamos traduzi-lo no passado. Então, aqui é só para nós sentirmos o gostinho, ok, queridos? Vamos ver tudo isso com bastante calma depois. To have, usado na formação dos tempos compostos, perfect tenses. Examples. I have worked at Caixa Econômica, é o fato, por muitos anos, for many years. Eu tenho trabalhado na Caixa por muitos anos. Nós vamos conhecer essa forma verbal, que é o present perfect. Eu tenho trabalhado, ou seja, é uma forma verbal que diz que eu comecei lá no passado e continuo aqui no presente a trabalhar. Eu tenho trabalhado ao longo dos anos. They had already traveled to India. Eles já tinham viajado para a Índia, o past perfect. Então, I have worked at Caixa for many years. Eu tenho o verbo auxiliar, que é o have. O verbo principal, que é o verbo trabalhar, worked. They had already traveled to India. Eles já tinham viajado, had, nós vamos ver que é o passado do verbo to have, tinham viajado para a Índia. O verbo travel é o verbo viajar. É o verbo principal. E o verbo auxiliar é o had. Então, queridos, sentimos um pouquinho do que significam esses verbos. O que mais? No entanto, os verbos to be, to do, does e have também podem funcionar como verbo principal da oração, não apenas verbos auxiliares. Examples. She is a good student. Traduzindo, ela, o pronome do caso reto, ela, she, é uma boa aluna. Então, o verbo ser aí é o verbo principal. Ela é uma boa aluna, não está auxiliando nenhum outro verbo. They did it again. Eles fizeram isso outra vez. Então, did é o verbo principal. They, pronome aí do caso reto, eles. He has a beautiful smile. Ele tem um bonito sorriso. Ok? No inglês, nós traduzimos, né, nós vamos ver. A última palavra é o substantivo e tudo que vem antes é o adjetivo, qualifica a palavra. Ele tem o artigo, bonito, beautiful, sorriso. Nós geralmente dizemos um sorriso bonito, nada impede que traduzamos assim. Mas, quando lemos a frase, sabemos que o beautiful, que vem antes do smile, está qualificando esse substantivo. Ok? Então, dears, observamos aqui já no início os usos dos verbos auxiliares, ou então os verbos que deixam de ser auxiliares e passam a ser o verbo principal. O que mais? Há também verbos muito queridos, chamados de verbos modais ou modais, auxiliares, que expressam ideias como possibilidade, permissão, proibição, capacidade, obrigação, dedução, suposição, etc. Então, esses verbos modais, que são muito queridos pelas provas dos concursos públicos, as provas da ESAF, as provas do CIS-Gran Rio e muitos outros concursos, colocam questões com esses verbos.
Então, os modal verbs, eles expressam essas ideias de possibilidade, permissão, proibição, capacidade, obrigação, dedução, suposição. Nós estamos aqui dando uma geral nos verbos. Vamos conhecer a cada um. E eles são o can, o could, o may, o might, o must, o shall, o will, should, o ought to, o would. Cada um tem suas peculiaridades. Eles, uns são usados para expressar possibilidade, outros para dedução, outros para obrigação. Com o tempo, nós vamos ver que a conjugação deles é facílima. Basta que nós saibamos quando eles são usados. Ok, Gears? E o que mais? Temos o texto que nós vimos no início. Why is love important? Eu vou ler esse texto. Tentem mentalmente traduzir esse texto, Gears, mesmo que nós não saibamos nada. Vamos tentar captar, ver o que é que nós sentimos esse texto. Why is love important? Tem uma palavra parecida com o português, que é o important, o importante. Como é que nós traduzimos? Porque o amor é importante. Why é porque, vamos ver aos poucos. O is é o verbo to be na terceira pessoa. Love é o substantivo amar. Enfim. Love is a universal feeling which is felt by every living being on this earth. On this earth. Do not be surprised when I say live beings, because it is not just an attribute of human beings. Plants and animals, everyone is acquainted with this strange emotion. Though there is no definition to describe this unique feeling of love, it is characterized by a sense of attachment and affection toward somebody or something. So strong is the feeling that is said that it makes the world go around. If you are still wondering why is love so important in our lives, the answer is that it satisfies the emotional needs of human beings. Queridos, nós temos esse texto. Quantas palavras parecidas com o português vocês encontraram aqui? Só para nós sentirmos. Important, universal. O que mais? Don't not be surprised. It is not just an attribute. Plants and animals. O que mais? Emotion, definition, unique, sense, characterized, caracterizado. That is said it makes the world go around. Important, emotional, human. Perceberam? Quantas palavras? Affection. Quantas palavras parecem com o português? Muitas e muitas palavras nós temos parecidas com o nosso português. Então, mesmo que nós não saibamos as outras palavras, nós sabemos que esse texto vai falar de algo que é universal, que pode não surpreender, que é um atributo, sobre plantas, animais, senso, único, emoção, definição, afeição, emocional, humanos, satisfies, algo que satisfaz. Então, os textos em inglês têm esse percentual, 30% de palavras parecidas com o português, e as outras palavras, palavras que nós já conhecemos. Love, o que mais? Feeling, tantas músicas que tem feeling, muitas. E outras, queridos. Aí foi só uma amostra, temos os verbos, depois, daqui a um tempo, eu vou traduzir esse texto todo para vocês, tá? Mas é só para nós sentirmos que, de fato, o inglês, ele tem muito do português também, muito do latim. E que as outras coisas nós vamos aprendendo juntinhos. Eu volto já para nós começarmos a mergulhar juntinhos, a explorar o verbo to be. See you, Gears.